Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já faz uma respiração profunda. Vamos nos conectar com algo que está dentro de todos nós e que, na maior parte das vezes, passa desapercebido. E que é a temática do nosso bate-papo de hoje. Então, meu nome é Pedro Esbissa. Quero dizer que agora, todas as quintas-feiras, em torno de 20 horas, a minha intenção é estar aqui e oferecer para vocês o melhor que eu posso em termos de conhecimento, em como nós podemos ampliar a nossa consciência, como que nós podemos, desde já, encontrar mais significado na nossa vida. Então, faça uma respiração profunda junto comigo, aproveita esse momento, aproveita a viagem, aproveita esse espaço que nós temos aqui para que você possa entrar em contato com você mesmo e acessar esse conhecimento que, além desse que eu vou trazer, que também está dentro de você. Eu prometo que ao final desse encontro de hoje, você vai ter a oportunidade de mudar alguma coisa, que através desse conhecimento que eu vou estar passando, vai ser possível entrar em contato com algo dentro de você que vai possibilitar uma transformação. Mas fica até o final. Além de que esse conhecimento, essa possibilidade de entrar em contato com isso, eu também vou realizar uma pequena prática que tem por objetivo potencializar essa transformação. Além de que eu vou entregar, através desse conhecimento que eu passo, que é fruto de muitos anos, de muitos anos de experiência, no meu próprio processo de autoconhecimento, eu vou passar uma sacação milenar, que obviamente ela não provém de mim, eu não tenho, não sou milenar, mas é uma sacação que vem há milhares de anos e que, de fato, sempre esteve disponível, mas que nem todos, de uma certa forma, tiveram a oportunidade de entrar em contato com esse conhecimento. Então, hoje, ao final, eu vou disponibilizar esse conhecimento para você. Na verdade, ao longo do meu processo de muitos anos, no meu próprio processo de autoconhecimento, depois na minha formação, eu pude identificar um padrão específico. E esse padrão, ele tem o poder, por assim dizer, de comprometer o que quer de positivo que esteja acontecendo nas nossas vidas. É como se, uma vez que nós estamos envolvidos por esse padrão, nós não conseguimos entrar em contato com a felicidade propriamente dito. Por mais que nós sejamos, por assim dizer, colocados em situações no qual nós nos sentiríamos felizes, esse padrão, ele impede que nós experienciemos a felicidade. É como se nós estivéssemos, mediante esse padrão, enclausurados dentro de nós mesmos. Como se paredes nos envolvessem e nos impedissem de perceber a realidade e a beleza e os acontecimentos positivos e a saúde até mesmo que nós podemos entrar em contato, uma vez que esse padrão ele está operando. E esse padrão que eu identifiquei é o que eu quero mostrar para você. E além disso, eu quero mostrar também como que você pode superar esse padrão. Então, fica comigo até o final. Garanto, então, que além de uma grande sacação, eu vou também fazer uma técnica com você e eu tenho certeza que, mediante a prática disso, você vai experienciar uma transformação. Essa transformação, ela é muito mais, então, fruto de uma permissão. Por isso que eu digo, respire junto comigo. E que isso está disponível para você. Mas vamos lá, então. Da mesma maneira que esse padrão operando, ele não permite que a gente entre em contato propriamente com o que eu poderia, então, chamar de felicidade ou uma percepção positiva da realidade, lembrando que a realidade ela é muito mais uma construção do que nós percebemos do que propriamente a realidade em si. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas quando nós conseguimos superar esse padrão, ou quando nós minimamente conseguimos compreender esse padrão, então, independente das circunstâncias, nós temos a possibilidade de experienciar algo positivo. Então, ir além desse padrão nos possibilita verdadeiramente ser felizes. E para falar um pouquinho disso, eu quero usar o meu próprio testemunho, Eu nasci numa família onde meu pai é médico,
somos profissionais liberais, minha mãe era pedagoga e tal, etc. Então, um dos fatos que normalmente todo mundo relaciona e que pode impedir o indivíduo de ser feliz é, por exemplo, você não dispor dos bens materiais necessários para você talvez ter, sei lá, uma vida plena, seja lá como for. Mas, na minha experiência, eu quando adolescente, eu nasci numa família onde dinheiro não era de fato o problema. Então, na verdade, eu poderia dizer que eu tinha tudo o que eu precisava para ser feliz. Eu tinha uma família aparentemente onde, então, eu tinha uma casa, os meus avós tinham uma casa de praia, eu tinha a possibilidade de fazer esporte, eu surfava, na verdade, eu tinha grana para sair e tal, etc. Mas fato é que, apesar de todas essas possibilidades, eu não me sentia feliz. Na verdade, eu me sentia extremamente angustiado. E essa angústia, então, propriamente, eu comecei a perceber que era fruto muito boa noite, que era fruto não propriamente das circunstâncias. Então, naquela época, na minha adolescência, eu percebi que atuava na minha própria realidade um padrão. E esse padrão me impedia de ser feliz, ou de perceber as circunstâncias ao meu redor que pudessem me fazer feliz. Então, eu era adolescente, vivia em uma casa onde, como eu mencionei, dinheiro não faltava, meus pais tinham dinheiro, eu tinha os meus avós que me davam suporte, eu tinha um lugar maravilhoso onde eu podia tomar banho de mar, que tinha uma casa de praia, eu podia surfar, mas a verdade é que esse padrão operando dentro de mim, que esse padrão que eu estou dizendo, me impedia de ver a realidade tal qual ela é, que me impedia, na verdade, de sentir a vida ao meu redor. É como se eu vivesse enclausurado dentro de mim mesmo. E para justificar isso, tem um pensador, né, um psicólogo, na verdade, chamado Viktor Frankl. E Viktor Frankl, ele vai falar sobre o sentido da vida. O processo dele de conhecimento inicia, né, ele como psicólogo, quando ele é preso, isso em 1930 e alguma coisa, 39, eu suponho, quando ele é preso em um campo de concentração. E nesse campo de concentração, ele começa a perceber que existem pessoas nesse campo de concentração que, apesar das circunstâncias, então essas pessoas conseguem se manter vivas. E isso chama a atenção dele como psicólogo, ele começa então a tentar identificar algum padrão nessas pessoas que permite que elas, apesar das circunstâncias, permaneçam querendo estar vivas. E ele de fato encontra um padrão, ele começa a perceber que essas pessoas, a diferença que existiam nessas pessoas é que essas pessoas ainda encontravam um sentido para viver. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias ao redor dessas pessoas, elas não necessariamente se deixavam levar pelas circunstâncias. Elas tinham dentro de si algo que as conduzia e que as fazia transpor esse padrão negativo que permeia praticamente a maior parte dos indivíduos que existem sobre a Terra. Então, Viktor Frankl, ele vai cunhar essa frase é dele, que o sentido da vida está em encontrar sentido. Uma vez que eu consiga encontrar dentro de mim esse sentido, não importa as circunstâncias que eu esteja, eu não vou necessariamente me deixar levar por essas circunstâncias, mas algo dentro de mim, algo que, na verdade, está dentro de todos nós, vai me dar força para que eu consiga transpor as circunstâncias, para que eu consiga ressignificar essa realidade. E é nisso que, então, Viktor Frankl, ele entra e ele cunha, na verdade, né, ele promove a criação de uma visão terapêutica chamada de logoterapia. E a logoterapia nada mais é do que a terapia do sentido, de você encontrar dentro de você esse sentido. E uma vez que você encontre dentro de você esse sentido, você tem essa possibilidade de transpor, sejam quais forem as dificuldades da vida. Então, eu vou entrar rapidamente nesses pilares que Viktor Frankl trouxe sobre a logoterapia e que vai possibilitar a nossa compreensão de como nós podemos entrar em contato, então, com base nesses pilares, nós podemos entrar em contato com esse sentido maior dentro de nós e, dessa maneira, as coisas na nossa própria realidade começam a se transformar. O objetivo de hoje, do nosso encontro de hoje, era fazer esse link entre as consequências de uma vida sem sentido e o
que isso pode trazer para a nossa saúde. Então, uma vez que nós não conseguimos encontrar esse sentido, obviamente nós estamos não conectados com esse algo dentro de nós que nos ajuda a transpor as dificuldades. Então, a tendência é que a gente observe e comece a ver na nossa realidade, não propriamente a realidade tal qual ela é, mas muito mais fruto desses medos e dessas angústias que estão dentro de cada indivíduo. Mas Viktor Frankl, então, ele vai dizer que para que a gente possa transpor esses filtros que estão ao nosso redor, para que a gente possa ir além desses filtros, para que a gente possa transpor esse padrão e se conectar com esse sentido, ele menciona 3 pilares. O primeiro dele, ele chama de sentido da vida. E o que seria o sentido da vida? Ele vai dizer que todo indivíduo nasce com uma perspectiva de buscar sentido. Então, todo indivíduo, toda criança já nasce com esse desejo de encontrar algo, com esse desejo de manifestar algo, com esse desejo, com essa sede. Essa sede, esse desejo pode se transcrever, por exemplo, em curiosidade. A gente vê que as crianças, como elas são curiosas. E Viktor Frankl, ele vai dizer que isso é algo inato. Todos nós nascemos com esse desejo de encontrar um sentido na nossa própria vida. Muitas vezes isso pela nossa sociedade, isso é desvirtuado. Por exemplo, a nossa sociedade, ela prega que nós temos que sermos melhores do que os outros, quando na verdade nós temos que achar a nossa melhor versão de nós mesmos. Nós não temos necessariamente que sermos melhor do que ninguém. Nós temos sim que encontrar na nossa própria realidade aquilo que faz mais sentido para a nossa própria realidade. Quando nós continuamente nos comparamos com o outro, e a gente faz isso automaticamente, às vezes no Instagram a gente vê a foto de alguém lá que conseguiu aquela casa e conseguiu aquele carro, e a gente pensa, poxa, aquela pessoa está tendo sucesso e eu não estou tendo sucesso. Na verdade, a gente não sabe se na verdade aquela pessoa está tendo sucesso. Aparentemente, né? Ela está lá botando a melhor foto que ela pode da casa dela, do carro dela, nada contra. Mas quando nós acreditamos que aquela pessoa conseguiu e eu não consegui, isso é um jogo que a sociedade promove e que, na verdade, ele não nos ajuda a verdadeiramente sermos felizes. A gente não sabe se aquela pessoa, de repente, apesar de estar postando aquela foto lá com aquele carro, com aquela casa, talvez ela esteja se sentindo extremamente solitária dentro dela. Ela está ali, né, naquela aparência, mas dentro dela ela não se sente dessa forma. Ou até mesmo ela pode estar passando pela síndrome do impostor, porque ela está lá, ela está mostrando o carro, ela está mostrando o marido ou a esposa, ela está mostrando dessa vida pseudo-perfeita, mas dentro dela, de fato, ela se sente o oposto. Então, quando o Viktor Frankl fala sobre o sentido da vida e essa busca pelo sentido que todos nós temos, isso pode ser desvirtuado no sentido de competirmos com o outro. Na verdade, a vida não é uma competição com o outro. A vida ela é uma possibilidade de desvelarmos na nossa própria realidade aquilo que já existe dentro de todos nós. Mas então, segundo ele, todos nós nascemos com esse sentido da vida. Todos nós buscamos um sentido na vida. E na medida em que nós conseguimos voltar esse foco para nós mesmos, esse sentido, na verdade, então, ele vai se manifestando. Outra coisa, segundo Viktor Frankl, ele vai falar sobre a vontade de sentido. O que é a vontade de sentido? Naturalmente, o ser humano, ele busca sentido. Então, todos nós temos essa possibilidade de encontrar o sentido dentro de nós. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós nascemos com essa demanda, com essa vontade de encontrar o sentido, e em segundo lugar, ele vai dizer que todos nós temos esse sentido dentro de nós, que esse sentido ele não está externo, que ele está interno, que ele é muito mais uma descoberta, algo que nos remete a nós mesmos. Assim sendo, ser felizes, na verdade, é muito mais da ordem do se permitir do que da ordem do forçar a barra. Quando muitas vezes eu, na minha própria realidade, eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou preocupado e eu tento fazer alguma coisa, geralmente o que eu tento fazer dá errado. Então, nessas circunstâncias, percebo é que se eu simplesmente me acalmar um pouco mais, entrar mais em contato comigo mesmo, parece que as coisas elas fluem melhor. Parece que aquilo que eu não estava conseguindo compreender se manifesta na minha frente, se encontra na minha frente.
Não é que aquilo aparece do nada e se manifesta na minha frente. É que quando nós estamos estressados, literalmente a gente está preso nesses pensamentos negativos que nos impedem de ver aquilo que está ao nosso redor. Então, quando nós nos acalmamos, nós voltamos a nossa atenção para dentro de nós mesmos e nos acalmamos, nós propiciamos ter uma melhor visão. Fisiologicamente, quando nós nos acalmamos, nós aumentamos a ativação na parte da frente do cérebro, chamada também de córtex pré-frontal. E é justamente essa parte do nosso cérebro que é responsável pela atenção. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos muito mais conectados com o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, ele é muito mais relacionado à emoção, à raiva, ao medo e também ao prazer, né? Muitas vezes nós estamos eufóricos e a gente não consegue, obviamente, ver com clareza. A paixão é uma prova disso, né? Quando a gente está lá apaixonado, a gente às vezes fica cego, a gente faz uma coisa ou faz várias coisas que a gente não deveria fazer. Então, quero ver aqui, oi, a Denise, né? Muito prazer. A Denise comentou, fico muito feliz também, Denise, obrigado pela participação. Aqui o Alex dizendo, muito mais importante que essa questão de entender o sentido para sermos mais felizes. Então, entender o sentido daquilo que nós somos abre a possibilidade de nós sermos mais felizes. Quando nós nos abrimos para a possibilidade de encontrar o sentido dentro de nós mesmos, automaticamente todas as coisas elas começam a entrar no seu lugar. E o inverso também é verdadeiro. Quando eu não consigo encontrar sentido dentro de mim mesmo, quando eu não consigo estar comigo mesmo, quando eu não consigo relaxar dentro de mim mesmo e eu fico preso a esse padrão, por mais que eu consiga as coisas, eu consegui a casa, eu consegui o trabalho, eu consegui a classificação, eu consegui ter o nível econômico que eu desejava, mas é muitas vezes nesse momento, quando a gente chega lá e eu consegui, agora eu tenho finalmente, é que a gente percebe que talvez a gente tenha colocado a escada na montanha errada, a gente subiu o monte errado, a gente fez tudo para chegar lá e descobrir que não era de fato o que nós queríamos. E nesse momento, esse é um momento importante, esse é um momento difícil, né? Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre isso, que se a gente conseguir compreender que aquele momento, aquele vazio que surge quando nós justamente alcançamos algo e percebemos que mesmo tendo alcançado, nos sentirmos vazio, somos vazio dentro de nós mesmos, esse vazio ele é extremamente doloroso, mas esse vazio ele pode literalmente abrir as portas para que a gente entre em contato conosco mesmos. Pela dor, às vezes, entrando em contato com isso, nós somos arremessados para o nosso interior. E é no nosso interior, encontrando um sentido dentro de nós mesmos, que a possibilidade, então, de felicidade, ela se manifesta. Então, em primeiro lugar, ele falou sobre sentido da vida, Viktor Frankl. Em segundo lugar, ele falou sobre vontade de sentido. Em terceiro, sobre liberdade de vontade. O que seria a liberdade de vontade? A liberdade de vontade, ela é mais ou menos como você assumir, mais ou menos não, é quando você assume a responsabilidade pela tua realidade. Então, vamos supor, né, que eu na minha empreitada, eu quis ser psicólogo e depois eu quis fazer isso, eu quis fazer aquilo, depois eu me tornei diretor de não sei o que lá, depois eu me tornei coordenador, e daí quando eu fiz todas essas coisas, etc e tal, e daí eu cheguei lá onde eu queria, e daí de repente um dia o cenário econômico mudou e eu fui demitido. E daí no momento que eu fui demitido, eu começo a me vitimizar. E começo a dizer que a vida é assim mesmo, e as pessoas não prestam, e o fulano me passou a perna, e o outro cara lá botou o dedo no meu olho, o outro cara lá me demitiu, e o outro cara lá fez isso, fez aquilo. Então, esse processo de vitimização, ele vai na contramão da liberdade de vontade. No momento em que eu assumo a responsabilidade pela minha vida, no momento em que eu assumo essa liberdade, que eu assumo que eu sou livre, e ser livre significa o quê? Assumir a liberdade, assumir a responsabilidade por o que quer que seja que aconteça comigo. Seja isso algo bom ou seja isso algo ruim. Na verdade, todas as coisas cooperam para que a gente possa entrar mais em contato com aquilo que verdadeiramente nós somos. É como se a existência o tempo todo, ou Deus, se assim você o preferir, é como se Deus ou a existência o tempo todo tentasse nos mostrar
algo que quando nós não vemos e nós sofremos, muitas vezes nós interpretamos como algo ruim, mas no fundo e por trás é a própria vida ou Deus nos mostrando através daquele evento que deu errado, e graças a Deus que deu errado, porque nós não estávamos indo na direção certa. Quando nós nos deparamos com aquilo e nós sentimos aquela dor ela pode nos remeter novamente na direção certa, na reflexão certa. Então, no meu próprio caso, 2018, fui demitido de todos os trabalhos que eu tinha, eu nem entendi muito bem, muito certo, mas aquela demissão abriu a possibilidade de uma profunda reflexão que hoje me remete a uma realidade que faz muito mais sentido na minha vida. Que hoje, fazendo exatamente isso que eu estou fazendo aqui, eu sinto mais que eu estou alinhado com o que realmente faz sentido na minha vida, com quem realmente eu sou, com aquilo que realmente clama por realização dentro de mim. Então aí está um outro ponto. Existe algo dentro de nós que clama por realização, que clama por manifestação, mas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós nos deixamos levar por essas outras vozes que fazem parte desses padrões outros que nos impedem de viver o nosso propósito. Então nós nos deixamos levar muitas vezes pela segurança, porque não, eu jamais serei feliz, fazendo lives, eu jamais serei feliz sendo um influenciador, eu vou morrer de fome e tal, etc. E não me permito experienciar esse caminho, ou viver essa possibilidade, e me deixo de repente às vezes exercer uma função, por exemplo, a função de coordenador de pós-graduação, que eu já exerci. Cara, muito legal. Mas, sendo bem sincero, não é isso que realmente faz o meu coração cantar. Tenho muita gratidão, toda a oportunidade que eu tive, como coordenador de pós-graduação, mas não é isso que faz o meu coração cantar, ou que faz mais o meu coração cantar. Então, ter perdido aquele posto de trabalho, que eu sou muito grato de todo o coração, me abre a possibilidade, muito pela dor, me impulsiona para que eu me mova e tenha coragem muitas vezes, porque a gente tende à inércia, mas quando está doendo a gente tem que fazer alguma coisa. Então aquilo justamente me impulsionou para que eu pudesse tomar os caminhos necessários para chegar aonde eu estou nesse momento, fazendo isso que eu estou fazendo agora, que está muito mais alinhado com o meu próprio propósito. Então hoje a minha vida está mais alinhada com o meu propósito do que quando eu era, por exemplo, coordenador de pós-graduação. E muitas vezes a gente vai exercer funções e a gente vai se distanciar do propósito, e a gente se distanciando do propósito, a gente vai reencontrar o propósito. Não existe uma fórmula certa. O que existe é essa disposição interna de sermos verdadeiros com nós mesmos. E principalmente de assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos e pelas coisas que acontecem conosco. Então, nesse momento, isso está acontecendo? Beleza, eu assumo a responsabilidade por isso que está acontecendo agora. Eu não sou uma vítima da realidade, eu não sou uma vítima das circunstâncias, eu assumo a responsabilidade. Isso aconteceu, seja bom, seja ruim, eu assumo a responsabilidade. E é isso justamente o que então é o terceiro pilar de Viktor Frankl, que ele vai chamar de liberdade de vontade. Estendendo ainda a visão dele, nós já vamos chegar na saúde, calma lá. Que eu falei que hoje eram as consequências sobre a falta de sentido, sobre a saúde, a questão fisiológica principalmente. Mas aprofundando aqui um pouquinho mais a visão de Viktor Frankl, ele vai dizer como que nós podemos encontrar sentido. A primeira deixa que ele dá é sobre valores de criação. Então, o que nós entregamos ao mundo, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós exercemos, a profissão que nós realizamos, é uma das maneiras que nós podemos encontrar sentido. Eu falei sobre isso ainda há pouco, se eu exerço uma profissão que faz sentido para mim, que não necessariamente seja a profissão que o meu pai gostaria que eu exercesse, que não necessariamente é a profissão que a sociedade diz que se eu realizar eu serei feliz, Então eu preciso ser... Quais são as visões clássicas? Você precisa ser bem-sucedido, você precisa ser doutor, você precisa ser, você precisa ser um engenheiro, você precisa ter uma profissão que te dê mais segurança. Então, essa é a visão que o mundo nos passa, que eu tenho que optar por coisas que me deem segurança. Mas, normalmente, essa possibilidade
de criação, ela não necessariamente está alinhada com algo seguro. Ela pode ser uma coisa completamente nova, porque ela reflete algo que é absolutamente próprio de mim mesmo. Então, é a minha contribuição para o universo. Talvez isso que eu tenha que contribuir para o universo, talvez ninguém nunca tenha tentado. Então, por ninguém ter tentado, parece algo absurdo. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, meu Deus, o cara ficou louco, o cara vendeu as suas coisas e agora o cara foi fazer uma viagem pelo mundo e largou a casa e sei lá o que ele fez mais. Mas se isso, ao olhar para dentro de mim mesmo, é o que vai ao encontro da essência, então isso é algo que pode me fazer feliz. Então, de repente, se a minha, aquilo que eu quero contribuir para o mundo, vamos dizer que eu saia pelo mundo e daí eu me torne, sei lá, me torne um poeta, me torne alguém que fala sobre a viagem e transmite o que ele está encontrando para as pessoas, é dessa maneira que eu vou realizar esse sentido dentro de mim. Então, a profissão que nós temos é uma forma de nós encontrarmos sentido. E é algo que é gigante na nossa vida. Muito da nossa vida nós investimos no nosso trabalho. Então, imagina, você trabalha, às vezes, nós trabalhamos muito mais do que 8 horas, às vezes, por dia. Imagina, 8 horas por dia você investindo em uma coisa que não te dá prazer, em uma coisa que te traz amargura, que te traz estresse. Daí nós já começamos a entrar no aspecto saúde, né? Obviamente, se eu não me sinto bem dentro do ambiente de trabalho que eu tenho, se eu não me sinto bem realizando aquilo que eu faço, obviamente isso vai refletir no meu organismo. E o meu organismo ele vai iniciar um processo de somatização. Então, se eu não tenho sentido dentro do trabalho que eu realizo, a tendência é que eu venha adoecer. E, de fato, a gente tem visto isso mais e mais na sociedade contemporânea, que, por exemplo, depressão é hoje a principal causa de afastamento do trabalho. Antigamente era lesão por esforço repetitivo. Hoje é depressão. Por quê? Depressão, falta de sentido, alienação de si mesmo, isso traz adoecimento. Já estamos entrando no adoecimento. Segunda forma, segundo Viktor Frankl, para nós encontrarmos sentido na nossa realidade, valores de experiência. O que é um valor de experiência? Valor de experiência são as nossas relações. A gente acha muito que, cara, é importante eu ter, sei lá, um BMW. Eu sempre falo BMW porque eu gosto de BMW. O importante é que eu tenha um BMW, o importante é que eu tenha isso, o importante é que eu tenha aquilo. Na verdade, tudo isso é muito pequeno perto da possibilidade de nós termos relacionamentos significativos. E o que é um relacionamento significativo? Eu considero um relacionamento significativo aquele relacionamento no qual você se relaciona com aquela pessoa porque você gosta daquela pessoa, porque aquela pessoa é importante para você. Não necessariamente porque aquela pessoa te traz um benefício, não necessariamente porque aquela pessoa vai te possibilitar que você faça uma negociação de trabalho que seja expressiva e que seja boa e que você, sei lá, faça uma boa negociação. Não necessariamente por alguma causa qualquer. Na verdade, não existe causa alguma. Só existe o desejo de poder compartilhar com aquela pessoa, de poder fazer coisas que talvez nem sequer necessariamente valores materiais estejam implícitos. Talvez simplesmente dar uma volta, dar um rolê, poder conversar com aquela pessoa, trocar ideia com aquela pessoa, ouvir aquela pessoa. Então, valores de experiência, segundo caminho, segundo o Viktor Frankl. Primeiro, valores de criação, segundo, valores de experiência. Segunda forma que nós podemos dispor para encontrar significado na nossa vida. E uma vez que você tem um relacionamento significativo, possivelmente a possibilidade também de você adoecer é menor. E a gente sabe, né, quando a gente está num relacionamento tóxico, o quão mal isso faz para a nossa saúde. Então, priorizar um trabalho que você tenha prazer, um trabalho que você acha que, isso aqui não é necessariamente algo que só me dá dor de cabeça, mas tudo bem, pode até dar um pouco de dor de cabeça, mas é algo que eu sinto prazer fazendo. Isso aqui é algo que eu vejo sentido na realização disso. Então, trabalho, relacionamento, em terceiro lugar, ele vai falar de valores de atitude. O que é um valor de atitude? Um valor de atitude é como nós interpretamos a realidade. São os valores que estão dentro de nós que nos permitem ver as circunstâncias de uma maneira ou de outra maneira. E ele identifica, então, ele vai dizer que indivíduos que têm valores de atitudes que fazem com que
que a gente consiga, mesmo nas circunstâncias mais adversas, abstrair significado, que mesmo nas circunstâncias mais adversas, não olhar necessariamente para a possibilidade, para a pior possibilidade, mas ver que até mesmo em todas as coisas existe algo que pode ser benéfico, algo que pode acrescentar na nossa vida, algo que pode nos trazer maturidade, algo que pode, na verdade, nos aproximar do nosso ideal. Isaac Newton, se eu não me engano, foi quem inventou a luz, eu não sei, mas eu acho que foi. Enfim, eu acho que foi Isaac Newton. Ele na sua tentativa de número 5.000, ele estava lá tentando, né, fazer a descoberta da primeira lâmpada e, ele já tinha feito 5.000 tentativas. E nessa tentativa de número 5.000, ele foi entrevistado por um jornalista, ele vai até onde, no laboratório dele, e o jornalista fala para ele assim, pô, Isaac, né, você já divulgou que essa é a tua tentativa de número 5.000, você acha que já não deu, que já não é o suficiente você ter falhado 5.000 vezes? E daí Isaac Newton, ele olha e ele diz, na verdade eu não compreendo que eu tenha falhado 5.000 vezes. Na verdade, eu compreendo hoje que essas 5.000 direções, os 5.000 tentativas que eu realizei, não são as corretas. Mas que bom que eu realizei essas 5.000 tentativas, porque isso me mostra que nessas direções eu não preciso ir mais. Mas agora, então, eu estou mais perto da minha própria realização. Eu estou mais perto da possibilidade de descobrir a lâmpada, né? De criar a lâmpada, que era a lâmpada elétrica, que era o que ele queria realizar. Isso é valor de atitude. É você olhar para a atitude e mediante as circunstâncias, sejam elas quais forem, não se deixar levar pelas circunstâncias. Mas, muito mais de uma maneira reflexiva, olhar para dentro de você mesmo e se conectar com aquilo que você quer. E esse é o poder do sentido. O poder do sentido está que quando a gente entra em contato com isso, a gente consegue ressignificar a realidade. A gente consegue não se deixar levar necessariamente pela realidade tal qual ela aparentemente é. É como se nós tivéssemos dentro de nós algo que nos faz transpor cobras, escorpiões e não ser atingido, mesmo mediante as flechas inflamadas que voam. Eu estou parafraseando aqui o Salmo 91, né? As flechas inflamadas que voam, caiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não seria atingido. Isso é um valor de atitude. Eu não necessariamente olho para dificuldade, eu olho sim a dificuldade, eu compreendo que ela existe, mas eu não me deixo levar por ela. Eu olho para ela no sentido de como que eu posso utilizar essa dificuldade para potencializar aquilo que eu desejo encontrar e manifestar em mim mesmo. Então, terceira maneira, valores de atitude. Valores de criação, valores de experiência e, por último, valores de atitude. E essa era a sacação que eu prometi para você que eu ia passar lá no início do nosso bate-papo, que é uma sacação incrível, é uma sacação que grandes mestres da nossa história, eles têm trazido. Eu estou falando de Viktor Frankl, mas eu parafraseei a Bíblia, e eu não parafraseei nem sequer Cristo, né? Porque Salmo 91 é antes dele, é lá no Antigo Testamento, mas homens e mulheres, né, ao longo da nossa história, tiveram essas sacações, e sacações extremamente importantes. Se eu entrar em contato com essa sacação e eu realmente utilizar essa sacação na minha própria realidade, seja lá o que for, não que eu não vá sofrer, não que se, por exemplo, caísse lá uma coisa no meu dedo aqui, machucar o meu dedo, agora que bom. Não, eu machuquei meu dedo, tá ligado? Eu realmente machuquei meu dedo, mas o que eu posso fazer agora, mediante essa circunstância? E daí eu vou tratar isso aqui e a necessidade de tratar do meu dedo talvez me abra a possibilidade ou a minha percepção para coisas outras que eu não estava percebendo. Talvez eu tenha que ficar em casa, talvez eu tenha que ler um pouco mais, talvez eu tenha que me ausentar do trabalho. E aqueles dias que eu fiquei em casa cuidando do meu pé, foi justamente nesses dias que eu entrei em contato com situações X, Y, Z e tal, que potencializaram uma transformação. Entende? Então tudo pode ser para pior e tudo pode ser para melhor. Depende de como nós encaramos a realidade, depende dos valores de atitude. Então esse é uma chave que pode transformar, uma simples chave, uma única chave que pode transformar uma vida. Porque mediante todas as adversidades, se eu ao invés de olhar para a adversidade e me vitimizar, eu olhar para a adversidade e dizer, cara,
Vou pegar essa bagaça aqui, vou pegar esse esquema aqui, cara, e vou utilizar isso aqui justamente ao meu próprio favor. Então, só isso em si, já é algo gigante para a nossa própria transformação. Mas a maior parte das pessoas, e eu não falo isso como julgamento, eu falo isso como observação, né, como terapeuta, como psicólogo, no meu próprio processo de autodesenvolvimento, na minha própria autovitimização lá atrás, quando eu me vitimizava e que eu queria me matar, porque meu pai, minha mãe, não sei o que lá, em determinado momento eu disse, cara, eu assumo a responsabilidade pela minha realidade e eu vou fazer desse limão uma limonada. Isso é valor de atitude. E isso é a visão que Viktor Frankl faz, e possivelmente essa visão que ele traz já é reflexo de várias pessoas que ao longo da nossa história perceberam isso e contribuíram com a humanidade. Valor de atitude. Não se vitimize, assuma a responsabilidade. Não olhe para as circunstâncias, mesmo que as circunstâncias, talvez você não tenha como mudar as circunstâncias, mas você tem como mudar a forma como você se relaciona com as circunstâncias. E isso é uma das chaves que pode transformar a nossa vida, pode transformar a tua vida, pode transformar a minha vida, já tem transformado a minha vida. Então, eu tinha prometido também lá atrás que se você ficasse aqui comigo, eu ia fazer um processo reflexivo, e eu vou fazer isso agora. Quero convidar você, deixa eu ligar aqui, agora eu tenho música aqui ao meu dispor, tenho um novo computador. Então, desde já vai fazendo uma respiração um pouco mais profunda. Convido você a fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo. Percebe o ar entrando pelo nariz e vá se assentando dentro de você mesmo. Vá relaxando dentro de você mesmo. Sem julgar nada, sem negar nada. Se pensamentos negativos estiverem ocorrendo, não julgue, observe. Como se você estivesse sentado à margem de um rio e as águas são os teus próprios pensamentos. Eu vou pedir agora que você evoque, que você traga à tua memória situações nessa semana, hoje é quinta-feira, situações nessa semana que te deixaram triste, que te frustraram. Não precisa ter medo de evocar, simplesmente traga a tua lembrança. Entre em contato, permita observar o que quer que seja que esteja ocorrendo na tua própria realidade. Quanto mais nós tentamos fugir desses pensamentos, mais potência nós damos a eles. Então se permita agora trazer à tua mente uma situação, qualquer situação no qual você sentiu frustração, preocupação, medo. Não negue esses padrões negativos. O segredo é tomar consciência deles. E agora, ao observar esses padrões, sem negá-los, tome consciência de que esses padrões ou essas ideias, elas não estão no centro daquilo que você é. Que o centro daquilo que te constitui é o que toma consciência sobre o padrão. Que o padrão ocorre nesse espaço central. Inspire, exale,
E compreendendo que você não é o padrão, procure agora tomar consciência daquilo que tomou consciência do padrão, que está no centro. Agora eu vou pedir que você evoque na tua lembrança alguma coisa que seja importante para você a curto prazo, que você deseja realizar. Mesmo que a tua mente ainda traga argumentações que, isso não é possível, isso não vai dar certo, lembre que você é aquilo que observa, você não é aquilo que é observado. Você não é nem o padrão negativo, nem o padrão positivo. Você é aquilo que observa. E mais você toma consciência de que você é aquilo que observa, você tem o poder de redirecionar a tua mente. Então redirecione, sem negar o negativo, mas redirecione para aquilo que você deseja. Se permita imaginar como se isso, nesse momento, já estivesse acontecendo. Talvez ter mais tempo para os teus filhos. Talvez fazer mais atividade física, encontrar tempo para fazer atividade física. Talvez ser bem-sucedido naquela entrevista de trabalho. Então, não negando o negativo, aceitando o negativo, aceitando que ele faz parte de você, redirecione pela consciência de que você é aquilo que está no centro, para o que você deseja. E se permita imaginar tal qual isso estivesse acontecendo nesse momento. Só mais alguns segundos. Mantenha então agora com você essa imagem disso que você deseja realizar. Agradeça pela experiência, agradeça pelas lembranças, sejam elas quais forem. Agradeça por tudo que ocorre na tua vida, inclusive aquilo que nós podemos chamar de negativo. Eu vou contar até 3. Em 3, então, você pode abrir os teus olhos. 1, 2, 3. Pode abrir os teus olhos. Então, depois escreve, se você puder, como que foi para você, como que foi a experiência, se você se sentiu bem, se você não se sentiu bem. Toda contribuição para a gente é importante, para que eu tenha compreensão de como aquilo que eu estou tentando passar pode chegar até você. Lembrando então que todas as quintas-feiras agora eu estarei aqui, entregando esse conhecimento, fazendo diversas estratégias que são fruto do meu próprio processo, do meu conhecimento, dos anos de formação. Então toda quinta-feira eu estarei entregando isso, e na quinta-feira da semana que vem nós vamos dar continuação a esse processo. Eu não entreguei todas as circunstâncias aqui que o Viktor Franklin ele mostra. Então, semana que vem, quinta-feira, vai ter mais. E além disso, se você vier ao final do nosso processo, para aqueles que escreverem lá e me pedirem, eu vou liberar um PDF que contém exatamente o resumo de todo esse processo. Então você vai ter com você o passo a passo, segundo o Viktor Franklin, que trabalha com a logoterapia, como que nós conseguimos e como que nós podemos dar mais sentido à nossa própria realidade. Tá bom? Então aguardo você na próxima quinta-feira. Procure algo que realmente faça sentido para você. Não tenha medo de ter medo. O medo ele é importante. Todos nós sentimos medo, mas não deixe o medo te levar. Olhe para aquilo que está dentro de você e que, por mais absurdo que pareça aos olhos dos outros, te faz feliz. A felicidade, ela é algo muito mais simples do que nós imaginamos. A felicidade ela está muito mais relacionada àquilo que nós somos. Aguardo você, um forte abraço e até então quinta-feira que vem. Tchau, tchau.